Em 2014, a Operação Lava Jato trouxe à tona grandes esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo empresas privadas, estatais e políticos do Brasil, nos mostrando o maior escândalo de corrupção que o mundo já viu. Mas você já se perguntou o que realmente significa lavar dinheiro? Essa expressão muito popularizada em filmes e séries se refere a um processo criminoso em que o dinheiro obtido de forma ilícita é limpo para parecer legal. Imagine que uma pessoa ou organização tenha acumulado uma grande quantidade de dinheiro através de atividades ilegais, como tráfico de drogas, fraudes ou corrupção. Esse dinheiro não pode ser simplesmente usado, porque pode levantar suspeitas, atrair investigações e por fim revelar atividades criminosas. É aí que entra a lavagem de dinheiro. Neste vídeo, vamos explicar em detalhes como essa prática funciona, suas etapas e como as autoridades tentam combatê-la. O que é a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro é o processo de disfarçar a origem ilegal de recursos financeiros, para que eles pareçam legítimos e possam ser usados sem suspeitas. Essencialmente, é transformar dinheiro sujo, obter com atividades criminosas, em dinheiro que pode circular no sistema financeiro como se fosse fruto de negócios legais. Existem diferentes formas e métodos para isso, mas todos seguem a mesma ideia: fazer com que o dinheiro ilegal passe por várias etapas e transações complexas, até que seja praticamente impossível rastrear sua origem. Al Capone, o famoso mafioso, foi um dos principais criminosos a usar negócios de fachada para lavar dinheiro. Ele abriu uma série de estabelecimentos comerciais, como lavanderias, restaurantes, bares e casas de entretenimento, que serviam de fachadas para ocasionar o enorme fluxo de dinheiro que ele controlava. Esses negócios permitiram que Capone inserisse o dinheiro ilícito no sistema financeiro, misturando-o com o dinheiro legítimo gerado pelas vendas e serviços dos estabelecimentos. Dessa forma, era difícil para as autoridades separarem o dinheiro ilegal do legal, o que tornava suas atividades menos suspeitas. A escolha das lavanderias era particularmente engenhosa, pois elas operavam com um grande volume de dinheiro vivo e pouca fiscalização contábil. Aparentemente, os lucros dessas empresas eram oriundos dos serviços prestados, quando, na verdade, grande parte vinha de atividades criminosas. Essa estratégia de negociação de dinheiro sujo com o faturamento de empresas legais é uma técnica que, inclusive, deu origem ao termo lavagem de dinheiro que usamos até hoje. As etapas da lavagem de dinheiro. Esse processo geralmente é dividido em 3 etapas principais: colocação, ocultação e integração. Vamos entender cada uma delas. Colocação. A primeira fase é quando o dinheiro sujo é inserido no sistema financeiro. É nesse momento que ele passa a ser movimentado para criar uma aparência de legitimidade. A colocação pode ocorrer por meio de depósitos em contas bancárias, compra de bens como carros e imóveis, ou até em atividades como jogos de cassino, onde o dinheiro é rapidamente misturado com outras fontes legítimas de receita. Ocultação. A segunda fase é onde começa o verdadeiro jogo de esconde-esconde do dinheiro. Aqui, o objetivo é fazer com que o dinheiro passe por múltiplas transações, geralmente usando contas em diversos países e diferentes tipos de investimentos. Isso é feito para que a origem dos recursos fique cada vez mais difícil de ser rastreada. Transações internacionais, empresas de fachada e transferências entre contas em paraísos fiscais são alguns dos métodos usados. Essa fase é essencial para que o dinheiro sujo comece a se misturar e perca seu rastro. Integração. Finalmente, o dinheiro retorna ao controle do crime de maneira aparentemente legítima. Essa fase é chamada de integração, pois o dinheiro foi completamente lavado e agora pode ser usado para comprar bens, investir em negócios ou ser gasto sem suspeitas. Nesta fase, o dinheiro já passou por tantas transações que parecem ser de origem totalmente legal. Principais métodos de lavagem de dinheiro. Existem muitos métodos usados para lavar dinheiro. Alguns dos mais comuns incluem: depósitos estruturantes, também conhecido como smurfing. Esse método implica dividir grandes quantidades de dinheiro em quantidades menores e menos suspeitas. No Brasil, esse montante deve ser inferior a apenas R$ 2.000 para pessoas físicas e R$ 6.000 para empresas. Esse valor os bancos devem comunicar a transação para o governo. O dinheiro é então depositado em uma ou mais contas bancárias por várias pessoas, que são conhecidos por Smurfs,
No contexto da segurança e do crime cibernético, o conceito de Smurf configura uma conotação progressiva diferente. Em crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, smurfing é uma técnica em que grandes quantias de dinheiro são divididas em pequenos depósitos. Por isso a referência aos personagens por serem pequenos, para evitar a detecção pelas autoridades. Neste caso, os Smurfs são pessoas responsáveis por fazer essas transações em pequenas quantidades, ajudando a esconder o valor total das movimentações. Essa prática é comum para driblar os limites de monitoramento impostos pelo banco ou também por uma única pessoa durante um longo período de tempo. Essa pessoa tem o nome de laranja, mas por que ela recebe esse nome? O termo laranja é usado para se referir a uma pessoa que é colocada em transações ou atividades ilegais, mas que, na prática, serve apenas como fachada para encobrir o verdadeiro autor do esquema. Essa expressão vem do Brasil, onde o uso de laranjas é comum em crimes financeiros e ocultação de patrimônio. A laranja muitas vezes é alguém sem histórico criminoso ou com pouca ligação ao autor principal do crime, o que ajuda a disfarçar as movimentações suspeitas, pois a pessoa age como se fosse proprietário dos bens, das empresas ou das contas bancárias usadas para operações ilícitas. Ao usar uma laranja, os verdadeiros criminosos evitam aparecer nas investigações e dificultam a rastreabilidade dos recursos. Empresas de fachada são empresas que existem apenas no papel e não têm nenhuma atividade real. Elas servem para movimentar grandes quantidades, dando a aparência de que o dinheiro está sendo ganho de forma legítima. Paraísos fiscais. Países com leis bancárias mais flexíveis e sigilo financeiro ajudam a esconder a origem do dinheiro. As offshore são usadas para dificultar a investigação e o rastreamento de recursos. Os lavadores muitas vezes enviam dinheiro através de várias contas offshore em nações que possuem leis de sigilo bancário, o que significa que, para todos os efeitos, esses países permitem contas anônimas, ou identificadas por números apenas. Um esquema complexo pode envolver centenas de transferências bancárias entre bancos offshore. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, os principais centros offshore incluem as Bahamas, Ilhas Cayman, Hong Kong, Catar, Panamá e Singapura. Bancos subterrâneos alternativos. Alguns países da Ásia possuem sistemas bancários alternativos legais bem estabelecidos que permitem depósitos, retiradas e transferências sem a necessidade de documentos. Estes são sistemas baseados em confiança, muitas vezes com raízes antigas, que não deixam trilhas em papel e operam fora do controle do governo. Isso inclui o sistema Vala no Paquistão e na Índia, e o sistema Fieshen na China. Negócios de alto volume em dinheiro vivo, restaurantes, casas de shows e postos de gasolina, por exemplo, são usados para esquentar o dinheiro, inserindo no sistema financeiro junto com o lucro legítimo desses negócios. Contratos falsos e manipulação de preços. As empresas podem emitir notas fiscais e contratos falsos para simular vendas ou serviços, justificando entradas de dinheiro e tornando-o aparentemente legítimo. Consequências e impacto na economia. A lavagem de dinheiro é um problema muito sério, que afeta a economia de várias formas. Ela distorce a concorrência, porque as empresas legítimas acabam competindo com negócios financiados com dinheiro lavado, e prejudicam a confiança nas instituições financeiras. Além disso, o dinheiro ilegal que circula livremente pode ser reinvestido em outras atividades criminosas, criando um ciclo de crimes e enriquecimento ilícito. Esse processo também contribui para a evasão fiscal e para a diminuição de recursos públicos que poderiam ser investidos em áreas essenciais, como saúde e educação. Como é feito o combate à lavagem de dinheiro? Para combater esse crime, países do mundo inteiro investem em sistemas de monitoramento e regulamentação financeira. Bancos e instituições financeiras são obrigados a relatar transações suspeitas, principalmente aquelas que envolvem grandes quantias de dinheiro vivo. Conclusão: a lavagem de dinheiro é um crime sofisticado e altamente prejudicial, que atinge tanto o sistema financeiro quanto a sociedade em geral. Entender como funciona esse processo nos ajuda a compreender o impacto que ele tem na economia e na segurança pública. Agora, quando você ouvir sobre esse tema, saberá que por trás dele existe um sistema bem estruturado que tenta disfarçar a receita do crime, e que exige um esforço coordenado das autoridades para o seu combate. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo.
Comente aqui abaixo o que você pensa sobre a lavagem de dinheiro e quais outros temas você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo.